C&A, aquela loja assim que todo homem já foi por causa da namorada, por causa da mulher, e aí teve que ficar sentado em cima dos balcões porque não tinha uma cadeira para sentar. Bom, enfim, C&A foi fundada pelos irmãos Clementes e Auguste, por isso o nome C&A, né, a abreviação desses dois irmãos. E foi fundada em 1841, na Holanda. Então, assim, é uma rede internacional, sabe? Ela está presente em mais de 18 países na Europa, na China, no México e no Brasil. E no Brasil ela teve o IPO dela em 2019. A gente tem aqui um gráfico da receita da CIA. Desde 2016 a gente vê que dá um aumento, exceto aqui em 2020 que houve a pandemia, lógico, mas ela continua aqui numa crescente desde então. Vamos apagar aqui. Vamos aqui para a análise de dados gerais da CIA. Bom, é uma empresa de 834 milhões de valor de mercado, é considerada uma small cap. A listagem de novo mercado, setor vestuário, cotação hoje que eu gravo esse vídeo 2,79, bem baratinha, né, em termos unitários. Classificação, consumo cíclico, a gente como é vestuário, varejo, ela depende muito da economia e vai ciclando, né? O IPO, como eu falei, foi em 2019, o retorno histórico desde então é menos 84%. Isso para todos, quase todos os ativos, né, principalmente varejo. E o dividend yield 0%, não distribuiu dividendos nos últimos 12 meses. Bom, fazendo uma análise aqui do negócio, vamos ver aqui. Primeiro o perfil da receita, né? A gente pode ver aqui que 95% da receita dela vem das mercadorias e apenas 4,2% vem do financeiro. Agora tem um detalhe, né? A gente pode ver aqui nesse outro gráfico, aqui em 2022, né? A receita financeira cresceu 47%, enquanto a receita de mercadoria 19%. Então, assim, há tem um crescimento muito grande aqui na receita financeira, né? A gente vai já ver por quê, né? Eu vou logo adiantar, né? Ela lançou o CA Pay, que é o cartão dela privado. Então, hoje ela tem um próprio cartão, né? Antes era uma parceria com o Bradesco. Cartões parceria Bradescar. Então, a gente pode ver que 31... Ixi, Maria, ficou grande. A dela tá aqui. Vamos ver que 31% das vendas dela é à vista, né? 8% aqui nesse cartão Bradescar. CAP é 13% e o restante é cartão de terceiro. Ou seja, quando você passa lá no Visa, no Master, no seu próprio cartão, entra aqui, né? Quando você usa aquele pessoal que fica te perguntando, já tem cartão, já tem cartão. E quando você passa aquele cartão da CIA, aí já entra aqui. E aqui eles têm os cartões do Bradesco que, assim, é uma parceria, então você pode usar em qualquer lugar, né? Então a CIA, no caso aqui, só ganha uma comissão, né? Ela não tem um risco do negócio, ganha só a comissão. Nós temos aqui também um detalhe, né? Esse aqui eu fiz questão de botar esse gráfico, por quê? Se você vende no cartão e você está com risco lá, você funciona como banco, então o risco de inadimplência é seu. E aqui uma ponto assim que me chamou bastante atenção. Ó. Ela tem quase 82 milhões de créditos vencidos acima de 90 dias. Isso porque o cartão está com um ano só, né? Isso aqui dá... Vamos lá, calculadora, gente, calculadora. Acho que eu já calculei. 82 dividido por 562, que é uma carteira total. 14% de inadimplência, né? É um número bastante alto, né? Se fosse banco, aqui já estava quebrado. Mas a gente vai ver aqui que aparentemente é comum nesse segmento esse nível de inadimplência. Ó, começando aqui pela Renner, né? A Renner aqui tem um índice de inadimplência de 18%, né? Olha que a Renner é Renner, né? Subiu bastante nesse último trimestre. Aqui que a gente pode ver também bora ver aqui
Na Riachuelo é 15%, não sei se vocês estão vendo aqui, 15% de inadimplência acima de 90 dias. Então, assim, são números bastante elevados e aparentemente é comum nesse segmento, né? Essa inadimplência. Vamos ver aqui outra coisa. Aqui a comparação com os concorrentes, né? A gente pode ver que a margem bruta, a C&A, na margem bruta a C&A perde, né? Perde para a Renner e perde para a Riachuelo. Na margem operacional, ela empata com a Riachuelo e perde para a Renner. O GAL, que é o grau de alavancagem operacional, representa o quanto a receita tem que cair para ela ter prejuízo, né? Então, quanto maior, melhor. Então, assim, aqui mostra que a C&A está bem arriscada em relação à Renner, né? A Renner é a que tem a melhor relação entre custos e receita. E a Riachuelo também é a pior entre as três, né? SSS é Same Store Sales. Traduzindo em português, é a venda das mesmas lojas. O quanto as lojas que ele tinha ano passado faturaram a mais esse ano, né? Isso aqui é bom, é um grande indicador, porque se a empresa abre novas lojas, consequentemente as vendas vão subir, né? Mas não necessariamente é uma venda de loja que ela é ratinha. Então pode enganar se você olhar só o número das vendas. E a gente pode ver que a C&A subiu 15% das suas vendas, né? 16% das vendas na mesma loja. Um indicador muito bom. Se não fosse a Renner também ter subido 18%. E a Riachuelo a gente pode ver que subiu, mas também não tão contra as concorrentes aqui, né? Então nesse ponto aqui a C&A foi quase empatou com a Renner, né? Isso é importante a gente ver a questão dos concorrentes. Bom, agora não está subindo, não sei porquê. Estou apanhando aqui. Bom, análise financeira, né? A gente pode ver aqui na análise financeira alguns pontos importantes. Primeiramente, a margem. A margem bruta da C&A está voltando aos patamares pré-pandemia. Ela está em torno aqui de 50%. E foi até falado no call, né? Que, assim, em relação aos concorrentes, ela tem uma margem menor. Mas ela tem buscado eficiência, tem aumentado essa margem bruta com o decorrer do tempo. A margem operacional, o resultado operacional, teve a queda aqui na pandemia e ela está se recuperando, né? Está se recuperando aqui do baque que foi a pandemia. A questão do fluxo de caixa, ela gerou muito caixa esse ano, né? Principalmente nesse último trimestre, foi quase 500 milhões de caixa adicional. Então foi um resultado excelente esse ano 2022. Aqui no EBITDA ajustado também, ela tem recuperado, não voltou aos patamares pré-pandemia no ano de 2019, né, que ela teve 17% de margem, mas ela tá nessa crescente aqui de recuperar o seu resultado. Aqui endividamento, a gente vê que na dívida ela tem 2 bilhões de dívida e tem 1 bilhão e 600 milhões de caixa, né? Então, assim, ela é uma dívida bem controlada, dá zero, ela está com 468 milhões de dívida líquida, né? E ela gera um EBITDA de 750, então, assim, tá bem controlada aqui a questão de endividamento, apesar de ter aumentado. Questão dos dividendos. Bom, primeiro, ela tem uma reserva de lucro aqui no seu balanço de quase 1 bilhão, né? 1 bilhão aqui de reserva de lucro. Então, assim, quer dizer que ela tem disponibilidade para distribuir esse lucro, né? No entanto, ela só pode distribuir 25% sobre o lucro líquido do exercício, podendo aprevisionar 100%. Como esse ano, né, ela quase não teve lucro, ela não distribuiu, mas ela foi assim foi um resultado apenas contábil, então ela tá represando esse lucro que ela pode distribuir a qualquer momento. Então, se ela distribuir esse lucro, ela pode ter um yield esperado de 12 a 22% em relação ao valor de mercado dela, né?
que é em relação ao que ela tem aí disponível. Deixa eu ver se eu acho aqui no Fundamentei. Não vou achar, mas enfim. Pelos meus cálculos, se ela for distribuir, se ela tiver um ano bom em 2024 agora, né? 2023 ela pode distribuir bastante aos seus acionistas. Bom, o plano de investimento. Aqui é uma parte interessante, o plano de investimento dela. O plano de 2023 é basicamente proteger o caixa e, consequentemente, isso ela vai ocasionar menos aberturas de lojas. Então, assim, por conta de toda a condição macroeconômica, ela está se poupando, né? Se sustentando. Na questão do CAPI, ela vai rever a parceria com o Bradesco para emissão de cartão. Ela vai tentar de todas as formas proteger o caixa e, em virtude disso, ela tem um plano de investir quase 50% a menos de CAPEX, né? De investimentos. E a gente pode ver os investimentos que ela tem aqui, basicamente em novas lojas, em reformas, na cadeia de suprimentos, né? E no digital. A gente pode ver que nesse ano já diminuiu bastante, 45%. E ano que vem vai diminuir mais ainda, né? Bom, agora vamos ver os riscos do negócio. Primeiro, o endividamento. Como disse, ela é bem tranquila. Uma vez EBITDA ela já consegue pagar a dívida toda, né? A dívida líquida. O endividamento está um pouco caro porque o CDI está caro, né? Então o endividamento médio dela é CDI mais 2. E ela tem quase 4 anos assim de dívida para pagar, né? E outro ponto de alerta é a inadimplência dos clientes, como eu já alertei ali, né? Então, se começar a aumentar muito, principalmente nessas condições que estamos hoje, ela pode ter muitas dificuldades para receber o que ela vende. E a conclusão que eu chego é que é um setor competitivo. Ela tem assim esses dois principais concorrentes, que é a Renner e a Riachuelo, e tem aqueles dezenas, centenas de outros de varejo de moda que se espalham todos os dias, né? Então é vendendo almoço para comprar janta. É muito complicado, é um setor complicado de varejo. Mas ela vai se beneficiar muito da queda dos juros. Então, se os juros caírem, ela tende a alavancar muitos resultados. E ela é muito dependente do consumo da população. Então, assim, se a economia for bem, ela é uma das empresas assim que pode explodir assim de resultados, né? E isso é o que eu cheguei à conclusão sobre a CIA. É uma empresa assim que vai se beneficiar muito da queda de juros. Se você gostou, comenta aqui qual é a outra empresa que você quer analisar.